E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal. E como vocês viram no título, hoje vou contar pra vocês sobre o dia que eu assisti Frozen 2. Mas você assiste Frozen? Sim, eu assisto Frozen. Cara, o Frozen também é um filme para adulto assistir. O único problema são as crianças na sala. Porque eu, como adulto maduro, sento na cadeira para assistir o filme. Quando o filme começa, você tá lá tranquilamente e as crianças no fundo simplesmente começam a jogar coisas em você, tipo umas pipocas voando do nada. E você fica tipo, sem entender. Tipo assim, atrapalhando o filme. Ah, mas você sabia que era um filme infantil que iria ter crianças? Sim, eu sabia. Mas cadê os pais dessa criança? Bom, mas cortando pro filme. O filme começa com o pai da Anna e da Elsa contando pra elas uma história sobre uma floresta encantada. Nesse momento já vai para uma parte da história que mostra o pai delas, adolescente, e que quem governava naquele período era o avô delas, o rei de Arendelle. Então mostra como que a floresta encantada era, que todos os habitantes dali tinham contato com a magia, mas não que eles manipulavam, mas sim que a magia ajudavam eles a fazer tarefas diárias. O avô dela, nesse período, se interessou em saber como tudo funcionava, então eles acabaram fazendo um acordo, construindo uma barreira de água para impedir que a água passasse naquele período e inundasse Arendelle. Em algum momento da história começou uma guerra entre os moradores da ilha e os guerreiros de Arendelle. Então começa toda a correria, começa os guerreiros daqui, os moradores da ilha de lá se pegando no meio. Nesse momento da guerra, o pai da Anna e da Elsa começa a correr desesperado, porque ele estava no meio da confusão. Então, em um momento, ele acaba escorregando e batendo a cabeça numa pedra. É a última coisa que ele se lembra até então. Então, volta para o momento em que ele estava contando a história. Ele diz que após esse período, após a guerra, a floresta simplesmente se fechou com uma neblina que impede todos que estavam lá dentro de sair e todos que estavam do lado de fora de entrar. E ele foi o único que conseguiu sair de lá por uma força misteriosa que ele não sabia qual que era até então. Após isso, ele fala que já está na hora das meninas dormirem. Então ele acaba se retirando do quarto, a mãe delas ficam lá e elas pedem para a mãe delas cantar uma música para elas. Então a mãe delas começa a cantar uma música e as duas acabam pegando no sono após isso. E voltamos para o momento atual do Frozen, né, do filme Frozen, que é o momento em que as duas já estão grandes, já passou por todo aquele tumulto do filme 1. Então Elsa se aproxima da janela e começa a ouvir um som, que é esse daqui. Ela acaba ficando meio se perguntando de onde seria essa música. Lá no subconsciente dela começa a rolar uma especulação de que era da floresta encantada chamando ela, misteriosamente. Então, em uma noite de jogos, quando chega a vez da Elsa interpretar o que ela é, ela começa a ouvir essa voz novamente. Ela começa a ficar meio distraída no jogo. Então, em um certo momento da noite, quando ela vai se deitar, ela começa a ouvir essa voz novamente. E ela começa a seguir. Então, ela descobre que, em um certo momento, essa voz está realmente chamando ela, tanto que ela descobre os 4 elementos que são partes daquela ilha. E nesse momento que ela descobre que a voz está realmente chamando ela e ela descobre os 4 elementos, começa um grande tremor na cidade. O chão começa a levantar, todas as luzes começam a piscar e a queimar, e então todos saem para fora. Então a Elsa, voltando para a cidade após descobrir os 4 elementos, ela sai tocando todos para todos recuarem para o alto da montanha. E quando todos chegam no alto da montanha, aparecem aqueles trolls rolando, aqueles trolls de pedra, que são esses caras aqui. Eles param em frente à Anna e à Elsa e dizem que algo de errado está acontecendo numa ilha mágica. Que até então ele não vê futuro para o que está acontecendo, que as duas precisariam ir até a ilha mágica para resolver. E após isso, o troll de pedra vira para a Anna e diz que até então todos tinham medo do poder da Elsa, que ela poderia ser demais para o mundo. Mas que nesse momento ele teme que o poder de Elsa seja pouco para resolver a situação. Então o filme começa a ficar meio cabuloso nesse momento. Então Elsa, Anna e Kristoff e Olaf partem para essa tal ilha mágica, né? Que
E chegando lá, eles se deparam com a situação de que realmente ela estava coberta de uma neblina mágica que não permitiam ninguém de entrar e possivelmente ninguém sair. Então nesse momento, Elsa estende a sua mão e a barreira de neblina dissolve, né? Então eles conseguem passar. No momento que eles estão passando, o portão se fecha de neblina e vai empurrando eles todos para dentro. Quando eles estão dentro, eles começam a andar juntos para explorar o ambiente, né? Então eles se deparam com a cena dos moradores de lá e os guerreiros de Arendelle ainda se batalhando. Então quando eles entram no meio, todo mundo pergunta quem são eles. Então Elsa e Anne se apresentam como filhas do rei que faleceu. Então os guerreiros entendem que passaram tantos anos e eles não perceberam, assim como os moradores de lá. Eles são acolhidos e são levados para onde eles habitam ali. Então os moradores dali começam a explicar sobre como eram os 4 elementos e quando menos espera começa a surgir fogo nas árvores. Fogo. Elsa, todo com seus poderes, começa a tirar gelo para apagar o fogo. Eles sobem sobre a árvore, só que todo o pessoal começa a fugir, porque até então é o espírito do fogo, ninguém consegue apagar ele. Elsa começa a perseguir jogando gelo, até o momento que ela consegue encurralar o ponto de fogo. E ela descobre com uma larga ficha de fogo. Bom, aos dois, ela pega ele na mão. Os dois meio que viram amigos, eles meio que têm uma ligação ali sem querer saber. Após isso, passa a noite. Eles dormem lá, e quando menos espera, novamente o chão começa a tremer. São gigantes de pedra. Todos apagam aos poucos, se escondem e ficam em silêncio. Quando ele está passando, ele sente a presença de Elsa. Porém, ela se esconde e ele acaba indo embora. Sabendo disso, Elsa sabe que está pondo todos em perigo ali naquele momento e ela decide partir. A Anna, por ser sua irmã, ela não permite que ela vá sozinha, então elas duas acabam indo juntas. Anna e Elsa partem para procurar a voz, de qual é essa aqui. Caso você não tenha ouvido ela. E elas encontram um desfiladeiro, onde tem muitas pedras. Lá no fundo, elas encontram um navio. Logo, as duas identificam que aquele era o navio que os pais dela, do primeiro filme, tinham saído para outros reinos. Então, elas correm desesperadas até o barco. Chegando lá, elas confirmam que realmente era o barco dos pais dela, do qual eles sumiram lá dentro, então não tem muita notícia aí. Então, nesse momento, Anna e Elsa descobrem que os pais delas, na verdade, não estavam indo para outros reinos, e sim para uma ilha que fica depois do Mar Negro. Num ato de amor e sabendo que talvez nem ela mesma conseguiria atravessar o Mar Sombrio, Elsa então constrói um barco, coloca sua irmã e o Olaf dentro e empurra para trás para que ela possa prosseguir o seu caminho para o Mar Sombrio. Nisso, o barco que ela constrói acaba caindo em um rio. E a Anna e Olaf começam a olhar em volta e descobrem que naquele rio moram uns gigantes de pedra. Então ela pede para Olaf ficar em silêncio. E ela começa a remar com o braço de Olaf. Ei, calma aí, se você está assistindo até esse momento, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, entendeu? Então no ato de estar remando, eles acabam desviando para um túnel, do qual eles descobrem que no final do túnel tem uma caída de água. Os dois caem, logo após eles saem da água, e Anna então acende uma faísca para fazer fogo. Então eles começam a explorar o túnel, na busca de uma saída. Então Elsa está de frente com o Mar Negro, então ela se prepara para correr e ela começa a correr em cima da água. Até então não dá certo, porque enquanto ela está correndo, começa a formar as ondas gigantes para vir em cima dela. Quando ela quase consegue, então ela se depara que a força do mar está contra ela, começa a enviar um cavalo de água para derrubar ela a todo momento. Então Elsa tem que lutar contra o cavalo para domar ele. Então quando Elsa consegue domar esse cavalo de água, ela percebe que ela consegue andar por cima das águas com ele até a Ilha Mágica. Quando ela chega lá, se depara com muralhas de gelo e cristal. Ela começa então a entrar nos túneis e começa a ouvir a voz novamente. Então começa toda uma trilha sonora e ela começa a seguir a voz e as luzes. Então ela vai seguindo, vai se deparando com os pilares de gelo caído. Então ela, com todo o seu poder, vai levantando um por um e seguindo a luz e a voz. Então até que ela chega num ambiente que tem os 4 elementos desenhados no chão. Quando ela chega no meio, Elsa descobre que a mãe dela era o 5º elemento. E que ela, Elsa, era a sucessora, que ela era a ligação entre os 4 elementos e as odeias. Nisso, ela começa a ter um flashback do passado, de tudo que
aconteceu no período que o avô dela e o pai dela estavam fazendo um acordo. Ela se depara com a cena de que tudo fazia parte do plano do avô dela para poder ter a magia para ele e por ele ter medo de como as pessoas poderiam usar a magia contra o reino dele, que todos deveriam ser submissos. E nisso começa a guerra. E ela se depara no exato momento em que a ilha se fechou, que é quando o Lorde Maior da ilha lá, o Lorde Maior, estava tomando água numa concha e o avô dela chega por trás e a cena acaba nisso. Ela se depara que ela começa a congelar. Mesmo ela sendo de gelo, ela começou a sentir frio e a congelar de baixo para cima. Então, no último ato, em que sua última parte congelada. Então, no último ato, percebendo que a última parte congelada do seu corpo era do seu abdômen acima, então ela manda uma mensagem a Ana dizendo: congela. Então, voltamos para a cena em que a Ana ainda está em um túnel. Ela então começa a andar e ela vê aquela luz de gelo vindo parando na sua frente e construindo exatamente a cena em que a Elsa tinha visto, que é o avô dela com a espada rente ao pescoço do Lorde Maior da ilha, que estava simplesmente ajoelhado bebendo água. Então Ana entende exatamente o que aconteceu naquele momento, que seu avô teria traído a confiança dos moradores de lá para ter o controle sobre magia. Os 4 elementos então decidem fechar a ilha com a neblina que impede que todos que estejam lá dentro saiam e todos que estejam fora entrem. Então Ana entende que uma das formas de libertar a ilha é quebrando a barreira de água que seu avô tinha feito num acordo que foi quebrado por ele mesmo. E num ato desesperador, ela então começa a acordar os gigantes de pedra que estavam dormindo e atrair eles para rumo à barreira. Nisso, ela grita até chamar a atenção deles. Então, quando eles acordam, ela sai correndo e eles saem perseguindo ela, atacando árvore, pedra, até o momento que ela acaba caindo e quem surge para salvar ela? Christoph. Pega ela e pergunta do que ela está precisando enquanto eles estão correndo, porque não dá para conversar muito. Enquanto eles estão correndo, ela diz para ele: precisamos levar o gigante de pedra para a barreira que eles precisam quebrar. E sem questionar, Christoph acaba fazendo isso. Leva eles para lá. Quando eles estão se aproximando com os gigantes, os antigos guerreiros que estavam batalhando ali com os moradores, então perguntam a Ana o que ela está fazendo, atraindo os gigantes de pedra para a barreira de água. E se a barreira de água fosse quebrada, supostamente Arindel seria levado para ver bastante quantidade de água que estava acumulada ali. E Arindel estava no rumo dessa barreira de água. Então Ana, conversando com os guardas, convencem ele de que isso é o certo a se fazer para libertar a ilha e todos que estavam lá dentro. Então, os próprios guerreiros começam a bater no seu escudo, chamando a atenção dos gigantes de pedra, para que eles comecem a atacar onde eles estavam, que era exatamente em cima da muralha. Após a barreira de água ser quebrada, no instante que começa a vazar água, então voltamos para a cena da Elsa. Então Elsa, que estava congelada, descongela e onde ela estava em cima acaba quebrando. Ela cai desacordada no mar, então só vê um vulto de um cavalo de água passando. Nesse momento mostra toda a água se caindo e indo rumo a Arindel. Então já cortamos para a cena em que vemos a Elsa correndo em cima d'água com seu cavalinho, parando na frente de Arindel e fazendo uma parede de gelo impedindo que a água atinja diretamente Arindel e destrua ela mesma. E após a barreira ser quebrada, então a neblina abaixa, ela some, ela desaparece. E todos olham para o céu pela primeira vez, porque caso você não saiba, muitos cresceram lá dentro, sabe? Desde a Primeira Guerra lá, passaram-se acho que 20, 30 anos, então muita gente nova lá dentro. Nunca viu o céu. Então todos estão comemorando que aquela magia, aquela neblina sumiu e todos agora podem ir e voltar. Nesse momento, Elsa chega em cima do seu cavalo, toda, né? E Ana então chega para ela e fala que o que aconteceu. E Elsa então fala que
ela meio que descobre que Elsa era o quinto elemento que fazia a ligação entre os quatro e os reinos dos humanos ali, vamos dizer assim, teoricamente. Ela faz a interseção entre humanos e magia, né? Ela é o quinto elemento da ligação. Então Elsa conta que ela precisa ficar ali para proteger a ilha e os quatro elementos. Ana então entende, e então voltamos ao reino normal. E após esse momento em que as duas conversam, então o Christopher consegue dizer tudo o que sente para a Ana. Ana fica muito emocionada, chorando, e ele pede ela em casamento, da qual ela aceita, e recebe a bênção da ainda atual rainha de Arendelle, Elsa. Então voltamos para Arendelle, que é onde no exato momento Ana está sendo coroada como rainha, e mostra toda aquela galera feliz. Vemos um dos generais que estavam lá batendo seus escudos, juntamente com sua esposa muito feliz por ter passado 20 anos longe dela. Então Ana chama esse general para os dois juntos poderem puxar o pano que cobre uma estátua que foi montada no meio da cidade. Então os dois chegam lá, os dois puxam, e é exatamente a estátua dos pais de Anna e Elsa, o rei e a rainha antes deles, fazendo uma comemoração de que o amor era a união de todos os elementos e todos que estavam próximos ali. E eu nesse exato momento achando um filme muito interessante lá, enquanto as crianças estavam também achando bastante interessante, prestando bastante atenção no filme. Bom, galerinha, esse foi meu conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Realmente o filme da Frozen foi muito bacana, cara, foi muito... relembra a infância, sabe? Muito interessante mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.